Sexta-feira Santa é uma data especial para todos os cristãos e para nós também. Por isso, nós também resolvemos inovar na nossa programação. E ao invés do café tradicional que você vê aqui todos os dias, o Café com Notícias, hoje ele está um pouquinho diferente. Vai ser um bate-papo especial com os representantes do Grupo Grita, o grupo que todos os anos ensina a paixão de Cristo pelas ruas do bairro do Anjo da Guarda. Esse bate-papo foi comandado pelo Emanuel Jesus, apresentador do Cultura em Pauta, para a Rádio Assembleia. E você vai conferir tudinho a partir de agora. O maior espetáculo teatral ao ar livre do Maranhão, que chega à 43ª edição. Eu estou falando, minha gente, da Via Sacra do Anjo da Guarda, que chega à edição 2024 para falar das novidades. No último dia 27 de março foi o Dia Mundial do Teatro, para falar das novidades da edição desse ano. Eu tenho a alegria de recebê-lo, Cal Pinheiro, que é tesoureiro, faz parte da coordenação, e também o Jorge Smith, que é o Jesus, o ator, produtor também, que atua na frente ali de várias áreas do espetáculo. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa. Tudo bem, Manuel. Mais uma vez o Grupo Grita agradece esse convite do Cultura em Pauta, que parece TBT, mas é muito interessante porque a Via Sacra, o fazer do Grupo Grita só resiste e reside por conta da imprensa. E a gente agradece mais uma vez nessa edição de 2024. Parece um TBT mesmo, né, Jorge? A gente estava falando nos bastidores ainda há pouco, né? Sim, e a gente agradece, eu enquanto artista e o grupo também, posso falar também em nome do grupo. Você está sempre presente na vida tanto do nosso espetáculo quanto do Grupo Grita. A gente agradece. Eu que quero agradecer, porque eu sei que vocês estão no meio de uma grande produção aí, né? Eu sei que não é fácil, um espetáculo desse tamanho, envolve muita coisa e muita gente. Mas olha só, antes de falar da edição desse ano, para quem está assistindo a gente, das novidades do espetáculo, o que o público vai esperar, pode esperar desse ano, eu queria destacar essa semana, no último dia 27, como eu falei, de março, foi comemorado o Dia Mundial do Teatro, né? E existe um teatro, existe um trabalho forte nas artes cênicas lá na comunidade, no bairro do Anjo da Guarda, não é isso? Sim, o que a gente costuma dizer no Grita, que o fazer teatral nosso, da nossa comunidade, é um dos poucos que existe no Brasil que a gente chama esteticamente de teatro comunitário. Então o Grupo Grita, ele se engaja, ele demanda esse teatro comunitário, onde é feito por 1000 mãos, onde tem um teatro Itapicuraíba, significa em Tupi-Guarani Pedra Miúda de Pequeno Igarapé. Então a gente já traz conosco toda essa força originária, toda essa força que o fazer teatral que a gente faz no Anjo da Guarda tem. Quando o Grupo Grita apresenta a Via Sacra, nada mais é do que o resultado de um ano de trabalho. Então ela passou um ano dentro da comunidade, montando oficinas, fazendo cursos. Então quando a gente apresenta a Via Sacra pronta, é essa prestação de contas. São 43 anos de Via Sacra, 43 anos que a gente apresenta essa prestação de contas. Esses daqui são nossos novos artistas, são as pessoas que estão surgindo aqui da comunidade. E daí para frente eles vão se especializando, vão escolhendo suas profissões, às vezes continuam artistas, às vezes não. Então essa é a nossa prestação de contas. Olha só, para começar esse nosso bate-papo aqui, nós vamos chamar uma matéria especial produzida aqui pela equipe da TV Assembleia sobre o dia especial do Dia Mundial do Teatro, e foi até a comunidade lá do Anjo da Guarda, o bairro Anjo da Guarda, trazer mais informações para que o telespectador da TV Assembleia conheça mais esse trabalho. Confira. Do lado de fora não precisa cortina, tudo é montado assim, diante dos olhos de todo mundo. Uma infinidade de metros de tecido para compor um dos palcos da Via Sacra. Espetáculo produzido pelo Grupo Grita no bairro Anjo da Guarda, em São Luís, há mais de 40 anos. Do lado de dentro, essas cortinas se abrem desde 1979, quando o jovem grupo de teatro ganhou espaço da Igreja Católica para construir aqui sua própria casa. É neste cenário que encontramos a Zezé Lisboa. Ela esteve no grupo original e é uma das poucas que continua no Grita até hoje. Aqui nós chegamos em 1977, então quando a gente chega no bairro do Anjo da Guarda, a gente tem uma relação estreita com a Igreja Católica, o Conselho Comunitário Católico do bairro do Anjo da Guarda. Daí a gente se apresenta,
60, nós somos pioneiros aqui no bairro do Anjo da Guarda, nós fomos o primeiro grupo de teatro. Hoje já existem mais de 5 grupos, né? Tudo, a maioria, saiu daqui, do Grupo Grita, de projetos sociais que nós fazemos, de pessoas que assistem os nossos espetáculos, das discussões que a gente envolve o público e também da Via Sacra. Foi por conta do grupo que o Anjo da Guarda ganhou seu próprio teatro. Itapicuraíba é uma homenagem ao primeiro nome do bairro Anjo da Guarda. É na linguagem tupi-guarani e significa Pedra Miúda de Pequeno Igarapé. O lugar existe desde 1979. Naquela época, tudo aqui era de taipa, palhas e essas arquibancadas eram feitas de madeira. Em 1982, o lugar ganhou uma nova estrutura. As arquibancadas passam a ser de concreto e este espaço passa a ser ocupado o ano inteiro pela comunidade, com oficinas, projetos e espetáculos, onde nascem novos talentos que sustentam a cultura que é produzida aqui. Uma dessas atividades que o Itapicuraíba recebe são as assembleias para definir o tema da Via Sacra de cada ano. Nós fazemos um seminário, né, que é um estudo, leitura de texto, para que eles possam... Esse ano nós tivemos teatro comunitário, entre os textos, teatro comunitário, para que todo mundo tenha consciência de optar e saber por que está optando. Então nós dissemos, bom, então nós vamos trabalhar com a humanidade. Esse ano é a humanidade, exatamente para que a gente possa refletir sobre o nosso contexto, o nosso papel diante da sociedade. O Grita veio anos antes do Itapicuraíba e no período da Páscoa, o teatro empresta a fachada para um dos cenários da apresentação Via Sacra, que em nada lembra as décadas de 80 e 90, quando tudo era muito limitado. 81, 82 e aí vai até 97, o nosso espetáculo não tinha recurso nenhum. Então tudo era muito improvisado, mas ainda assim a gente continuava. Então o espetáculo era sempre à tardezinha, porque a nossa iluminação era a iluminação natural. Quando chegava mais para tarde, a gente tinha o apoio dos carros, com os holofotes dos carros, sonoplastia não tinha, e quando tinha era aquele carro de som que ia acompanhando, né, o cortejo todo, a gravação não existia, era ao vivo. Então, tudo isso em 98 muda. Lá em 1981, quando o Grita apresentou o primeiro espetáculo da Via Sacra, o elenco era de cerca de 70 pessoas. Hoje, esse número passa de 800. Principalmente pessoas que moram aqui na comunidade, que se apresentam no espetáculo, mas que também trabalham muito antes de ele acontecer. Como o Vitor, por exemplo, que faz a cenografia e que no espetáculo representa o apóstolo André, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Aos poucos ele vai imprimindo sua própria arte no maior espetáculo a céu aberto do estado, que ele se acostumou a acompanhar desde criança e agora é parte desse universo. Daí é desde criança, né? Via Sacra na minha rua e começou a vir esse interesse, despertou essa arte em mim de querer compartilhar, de querer aprender mais ainda. Aí ver essa oportunidade, né? Eu consegui entrar dentro, criar minha arte, né? Mostrar um pouco da minha arte para eles. E isso eu saí aprendendo e foi muito gratificante, é muito gratificante para mim, né? Que eu aprendo cada dia com eles. Ao longo do tempo, o Itapicuraíba observa essa transformação todos os anos. No espaço, acontece a expulsão dos mercadores do templo e a tentativa de apedrejamento a Maria Madalena. A Praça Recanto da Paixão é o início de tudo e espaço de momentos importantes, como a entrada de Jesus em Jerusalém. Na Praça do Anjo, palco giratório em plena montagem. É aqui que Jesus e os discípulos participam da Santa Ceia. Ao todo, são 27 cenas, em 6 atos e 4 palcos. Ser o cenário de um espetáculo gigantesco e ter o próprio teatro para chamar de seu é um privilégio do Anjo da Guarda. A comunidade que abraçou a cultura e por ela foi abraçada. A nossa comunidade mudou, não só as pessoas que passaram pelo Grita, mas a nossa comunidade mudou. Eu não sei se foi o teatro, mas o teatro tem uma bela contribuição de transformação dessa comunidade. Todo mundo diz, nossa comunidade é um celeiro de arte. E que continuem a vir e ver bem de perto a arte que no Teatro Itapicuraíba é produzida, regada a talento e compromisso com a transformação que só a cultura é capaz de promover.
Bom, eu quero agradecer, né, toda a nossa equipe aqui da TV Assembleia, a reportagem da Bel Soares, com imagens de João Pinheiro e a produção do Rafael Hiller. Parabéns, uma belíssima matéria, né, que retrata muito bem o teatro, esse lance da arte cênica na comunidade, não é isso? Sim, inclusive para quem não sabe ou para quem não lembra, a Via Sacra tem quase a idade do bairro do Anjo da Guarda. Quase a idade. Quase a idade. Bairro. Nasce média 4 anos depois que nasce o Anjo da Guarda. Nasce o Grupo Grita, que nasce na década de 1975, no CNPJ, né? E quando é em 81, nasce o Teatro Itapicuraíba, que começa de pau a pique, de varas e barro, depois migra para tijolos. Então, desde o nosso nascedouro que esse teatro é feito por 1000 mãos. Então é o carpinteiro, é o marceneiro, é o pedreiro, é o advogado, é a dona de casa, é o médico. Então todas essas pessoas que compõem a comunidade, que agora está para além das cortinas, para além da barreira da área Itaquibacanga, toda São Luís já faz parte do espetáculo do Anjo da Guarda, não apenas só a comunidade do bairro. Jorge, ele se tornou um patrimônio da comunidade? Eu lembro de uma história que o finado Gigi Moreira, Cláudio Silva também já escutei essa história dele, da origem deles, né? Que eles queriam trazer os caras, mas é um bairro marginalizado, né? Principalmente há 40 anos atrás, 40 e poucos anos atrás. E eles entravam no espaço, ainda era coberto de palha, e só que todos eles andavam com o facão na cintura. E aí eles diziam, ó, aqui dentro não pode. Aí eles enfiavam na palha, do lado de fora, iam lá dentro, faziam o trabalho teatral com esse pessoal da comunidade, todos muito novos. Aí quando terminava, cada um ia, puxava seu facão, botava na cintura e ia embora. Mas ali dentro daquele espaço, ali era como se fosse um templo, ali não podia. Espaço sagrado. Então eles iam para ali, os caras da comunidade, era o marginal, era o cara que realmente ali era respeitado porque era o cara, entendeu? Mas ali dentro ele era um artista. Então essa história inspira a gente, saber que esse trabalho teatral começou dessa forma e que hoje tomou essa proporção. E o teatro, ele nasce na escola, no antigo SEMA, ali na Zona da Liberdade, Camboa, com o Zezé Lisboa, Cláudio Silva e o saudoso Gigi Moreira, onde eles começam a fazer teatro, induzidos por Biratã Teixeira, o saudoso Biratã Teixeira, a Regina Teles, que é a Regina Teles ainda, está entre a gente, então foram professores, depois se engajou ao trabalho Tácito Borralho, então foram grandes mestres que contribuíram para fazer teatral. Aí eles vão para a Igreja da Penha, para o Centro Católico, que hoje é a Igreja da Penha no Anjo da Guarda, onde eles começam a fazer teatro dentro do seio eclesiástico ali da igreja, só que o fazer teatral do Grita começou a ficar tão político que a igreja considerou que não cabia mais dentro ali daquele cenário. Aí doou a nossa parte hoje, onde é o teatro, onde a sede do Grupo Grita é doação do centro, que hoje é a Igreja da Penha, e a partir daí começou a se fazer o teatro, que inclusive a Via Sacra nasce em 1981 com o espetáculo De Volta ao Madeiro, que era um Cristo, um homem do campo, que falava da guerra no campo. Então a Via Sacra surge da questão do campo, dos conflitos do campo. Então tem uma relação, o teatro de rua, eu posso dizer assim, mas é interessante porque existe uma particularidade nesse fazer teatral do Anjo da Guarda, não é isso? A gente costuma até dizer que esteticamente é teatro na rua. Teatro na rua, porque de rua requer uma outra dinâmica, uma outra poética, então é teatro na rua, porque a gente faz as grandes mansões, que na Idade Média era chamada de mansões, que são as alegorias, que nós chamamos de palcos. Então, por ser grandes, não cabia também dentro do terreno da igreja, então tinha-se que ganhar as ruas. Então a gente deixa a poeira do chão e começa a erguer palcos. E até hoje são nossos grandes palcos. Nós temos 4 palcos principais, que é o Recanto da Paixão, a nossa frente, que é o templo, que é o Teatro Itapicuraíba, a Praça do Anjo da Guarda e onde culmina é a Praça da Ressurreição. Então são grandes palcos e que a dinâmica do bairro se engajou porque todos esses palcos foram feitos especificamente, as praças foram feitas especificamente para a realização da Via Sacra. Jorge, vamos falar agora desses 43 anos aí de espetáculo, né? 43 edições, você participa há 25 anos. Né? Fala pra gente como é que você resume esse espetáculo? O que é esse espetáculo para você?
Para mim, compromisso, porque eu vejo, hoje eu já participo bem mais a fundo, cada vez eu vou me aprofundando mais. Esse ano até office boy eu fui, eu entreguei ofício nas repartições públicas, então cada vez a gente vai contribuindo de uma forma ou de outra. Então assim, em relação ao personagem, ele continua em construção. Jesus há 24 anos, um ano eu fui sacerdote. Então assim, a gente vem construindo, sempre tem um diretor diferente que muda aqui, muda ali, ajuda, faz observações, então a gente vai construindo esse personagem. E em relação ao projeto como um todo, a gente percebe o tamanho, a dimensão que ele tem, né? Porque você começa com a escolha do tema, aí vai definir o texto, vai selecionar elenco, vai trabalhar as oficinas com esses elencos, com essas pessoas, vai para o estúdio gravar. Enquanto isso, a parte burocrática está sendo construída. Você está ofício em repartição pública, solicita limpeza de praça, solicita iluminação, solicita diversos serviços. Então tem toda uma construção, não é só monta o palco e apresenta, ensaia, não. Então tem toda uma... Hoje, outro dia nós tínhamos o pessoal lá conferindo os documentos dos palcos e tal, esses RTs que eles chamam. Tem toda uma parte burocrática que para o artista é muito chata, né? Mas ela precisa ser, você precisa ter segurança na hora que pisa num palco daquela dimensão que é o palco da Via Sacra. Então assim, não é só montar o texto e ensaiar que está pronto. O espetáculo ele tem uma proporção que com menos de 6 meses você não monta a Via Sacra hoje. Você precisa. São no mínimo 6 meses para a produção do espetáculo em si. Sim, a gente começa com a escolha do tema, que esse ano é Humanidade. Uma poética de expressão coletiva. Então todos os anos tem um tema, então a gente fica muito antenado, muito ligado o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo em São Luís, no Brasil. E por conta desse clima muito quente da guerra, a questão do individualismo, o Grita resolveu falar sobre a humanidade. Então é algo muito pertinente, muito interessante, porque a Via Sacra convida as pessoas a olhar para si e olhar para o outro e olhar para todos. Então é uma missão nossa. Existe um papel social aí também no meio dessa história, né? Sim, tem um papel social que, inclusive, quando o bairro, nesse período, recebe toda a manutenção de infraestrutura, e as pessoas, quando estão se aproximando, dizem assim: e aí, que dia vai chegar a poda de árvore? Que dia vai chegar a capina? Que dia vai chegar o asfalto? Porque eles sabem, eles reclamam, porque diz que só chega onde passa, onde passa o percurso. Mas é o mínimo que a gente dá, esse retorno, como eu falei no começo, é algo onde só reside por conta da própria comunidade. Então, o mínimo que a gente pode fazer pela comunidade é trazer essa parte de infraestrutura também para eles. Então, existe um retorno social aí para a comunidade. Um retorno social muito grande. Que, inclusive, eu estava até conversando no caminho Mas Smith, que esse reconhecimento que antes a gente até costuma brincar, porque lá no começo do Anjo da Guarda, o bairro era conhecido como um bairro onde as pessoas matavam e levavam para lá. Hoje não. O que vão para lá são artistas, então são artistas visuais, é pessoal do cinema, é pessoal do teatro, das artes plásticas, são pintores. Então, são esses artistas que fazem com que a nossa comunidade, o bairro do Anjo da Guarda, seja visto como um celeiro de artistas e não mais como um celeiro de marginais. Quando você pega o projeto da Via Sacra e tira a despesa de palco, som e luz, o que fica é material humano, são as pessoas das oficinas, carpinteiro, costureira, toda essa parte de cenografia, adereço. Aí você vem para o elenco, esse todo é 80% a 90% da comunidade. Em torno de quantas pessoas? Em média varia diretamente mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas. Porque elas são capacitadas, elas participam das oficinas, são preparadas, os flanelinhas são cadastrados, a carpintaria recebe treinamento, as recepcionistas recebem treinamento, as pessoas que são do comércio informal, dos carrinhos de lanches, elas recebem treinamento para que o que é chamado de informal torna-se formal, porque elas recebem toda a questão de como lidar com o público, como lidar com a preparação de alimentos. Quando você tem esse recurso sendo pago para esta parte da comunidade que é da área,
Então você tem a ação social, você está deixando o recurso no bairro, porque é ali que ele vai comprar o alimento para a casa dele, ele recebe aquele cachê, às vezes é pouco, é simbólico, mas ele recebe aquele dinheiro, ele gasta na barraquinha do lado, no comércio da rua. Então é um dinheiro que acaba sendo investido diretamente na área. Isso é bem interessante. Agora, Jorge, vamos falar dessa tua... Como é que é a relação das pessoas no dia a dia, depois do espetáculo, né? Mas essa tua relação com as crianças, com as pessoas lá no bairro? É difícil fugir do personagem, difícil fugir do Jesus. Onde anda, as crianças param, pedem para tirar foto, às vezes vêm as curiosidades, perguntam, cadê as feridas? Aí tem criança que diz assim, mas você morreu, você não foi para o céu, por que você já está aqui de novo? E então assim, acontece, durante o espetáculo, tem as mães que param com a criança, pede para a gente abençoar, a gente acaba convivendo com isso no dia a dia. E é bem engraçado porque, como eu também estou na direção, sou um dos diretores, e às vezes eles pedem para mim, Cal, no dia do percurso, que são os intervalos do palco, você vai fazer com que Smith não pare para tirar foto. Eu digo, não, mas não é Smith que para, quem está parando ali é o personagem. Então eu, como diretor e como entendimento de cena, não posso parar Jesus, eu não posso parar o personagem. Ali faz parte da cena, então tem coisas que a gente não pode retirar. Faz parte do script, né? Já faz parte do espetáculo. Do espetáculo. E agora, se você faz para a comunidade, não tem como deixar de atender a comunidade, né? Ela está ali porque ela quer tocar, né? Ela quer abraçar, ela quer estar perto. E isso a gente tenta fazer o máximo possível. Em relação ao roteiro, claro que existe a história de Jesus contada, né, a partir do livro sagrado, da Bíblia, vocês contextualizam aquele... Mas no meio desse roteiro vocês conseguem a trazer, por exemplo, o tema atual e contextualizar esse roteiro. Como é que vocês conseguem trabalhar isso? A gente pega todo o texto literário, que é exatamente a parte da Bíblia, daí a gente faz a decupagem, dessa decupagem a gente transforma no roteiro e a partir daí a gente vê onde a gente insere o que faz parte hoje da atualidade. Então isso vem normalmente na abertura que tem o maior peso do tema. Então a gente carrega com muita profundidade na abertura, transita em alguns palcos e culmina antes da Praça da Ressurreição, que a gente chama Corrida da Reflexão. Então, com mais profundidade que a abertura, a gente vai fazer as pessoas, a gente vai fazer a provocação de refletir sobre o nosso tema. Então, ali vai estar as mazelas, ali vão estar as cutucadas, entendeu? Então, a gente costuma dizer que bem ali a gente costuma assim, dar uma mordiscada para que as pessoas possam refletir sobre o nosso tema. Qual o momento assim forte? Ou os momentos, né? Eu sei que são vários os momentos, que a comunidade já fica esperando ali, agora vai ter alguma coisa para surpreender, por exemplo. Eu particularmente gosto muito do Sermão da Montanha, tem um Pai Nosso belíssimo, que praticamente todo o público acaba rezando junto. Eu gosto muito da ceia também, mas o caminho do Calvário, ele, apesar de mais triste e doloroso, ele é mais contato com o público, porque eu não estou em cima do palco, eu estou ali com a cruz passando e as pessoas olhando, e você vê as pessoas realmente emocionadas, chorando, e agora o final, que é a ascensão, que é um elevador que nós temos que sobe acho que 12, 15 metros, é uma imagem que inclusive só eu tive, né? Porque esse elevador ele entrou em 2001, quando eu entrei no espetáculo, e é uma imagem praça lotada, todo mundo olhando lá para cima e flash disparando toda hora, e para mim é uma imagem assim inesquecível, é maravilhoso para mim o final do espetáculo. E o que me chama mais a atenção no espetáculo é quando a gente acorda de que o teatro não é feito de ilusão, a gente é feito de pessoas, e para mim, quanto mais dá acessibilidade ao público, porque o espetáculo não é para o grupo, é para o público. Nós já temos a inserção dos intérpretes em Libras, nós já estamos vendo com mais adequidade a questão de ter acesso aos idosos. Então, cada vez a gente pensa de que o teatro, de que ali é vivo. Então, a gente tem que atender a criança, o jovem, o idoso. Então, para mim, o que está se tornando mais interessante é a gente estar sempre atento, e o nosso espetáculo já atende, já tem os intérpretes em Libras, e isso é fazer com que seja mais insersivo ainda, entendeu? Cal e Jorge, vamos falar agora para o nosso telespectador. O que o público pode esperar da Via Sacra do Anjo da Guarda 2024? Compromisso, né? A responsabilidade que a gente tem de tanto levar a contar essa história do Cristo, como
de mostrar mais uma vez para a comunidade quem são as pessoas que nós estamos formando, que nós estamos preparando para a vida e preparando para o teatro, né? Eu, por exemplo, eu sou um exemplo disso. Quando eu fui para a Via Sacra, nunca tinha pisado num palco. Hoje eu tenho o meu DRT de ator, então levei a sério, já produzo meu espetáculo também de Natal há 15 anos, já tenho outras produções, já participei de filme. Então, quando você traz um garoto, uma criança, para um espetáculo desse, ela se sente presente, participando, de repente ela pensa, poxa, eu também quero ser artista, eu também quero levar a cultura. Então eu acho que é esse compromisso da gente que a gente leva e tenta manter. A gente agradece com grande profundidade quem já apareceu, quem compareceu nesse grande dia, e é isso. Ainda dá tempo de estar, então essa questão do nosso tema, então mais uma vez a gente agradece e dá tempo ainda de assistir e a gente agradece, né, Smith, essa questão. A partir das 18 horas nas ruas do Anjo da Guarda, a Via Sacra do Anjo da Guarda. Eu costumo dizer que na última derradeira de Jesus, ele olhou para a direita e para a esquerda, antes de virar para Deus. Então o que eu peço é que as pessoas continuem olhando para a esquerda, para a direita, porque sempre vai ter alguém precisando, tanto da esquerda para a direita, e não a gente deve se considerar santo, a gente deve se considerar de que o outro precisa. Então vamos dividir o nosso pão, e é isso, humanidade é isso, e costumo dizer que no dia que a gente deixar de olhar menos para o nosso umbigo, a gente vai estar contribuindo com toda a humanidade, e a guerra não vai deixar de existir, Emanuel, no dia que a gente fizer isso. Eles me perguntaram, semana passada, o que eu sentia ao carregar a cruz. E eu disse assim, respeito, porque independente de qualquer um acreditar ou não, acho que a gente tem que respeitar o próximo, respeitar aquela imagem, respeitar a cruz, que uns acreditam e outros não, mas o respeito acima de tudo. Eu aprendi esse respeito, eu estou ali carregando a emoção, a fé de muitas pessoas e outros que estão sorrindo, tudo bem, mas acima de tudo o respeito. Bom, eu quero dizer que vocês têm o meu respeito, têm o nosso respeito, parabenizá-los, né? Toda a comunidade do Anjo da Guarda, todos que fazem o grupo Grita, e essa garra de todo ano, essa insistência, essa vontade de sempre fazer o melhor, é o que torna esse espetáculo desse tamanho, viu, gente? Então, mais uma vez, parabéns e obrigado, mais uma vez, por compartilhar nesse momento aqui com a gente, viu? A gente que agradece. A gente que agradece. Então, essa é a mensagem, humanidade, né? Que possamos ser melhores do que ontem. Eu quero desejar uma feliz Páscoa a todos vocês, em nome de todos que fazem a TV Assembleia, e que a gente possa vivenciar uma cultura de paz. Uma feliz Páscoa para todos vocês e até a próxima.